Cara, você falou uma coisa muito interessante. Você falou uma coisa muito interessante, me gerou um gatilho que eu preciso falar sobre algo. Por favor. Nos últimos 2 anos, especificamente desde maio de 23, então exatamente 2 anos nesse momento, Nesse momento. eu comecei a me deparar com uma dor e um problema que eu não imaginei que eu fosse viver nessa altura do campeonato. Porque você vai galgando níveis, as coisas vão acontecendo. E aí lá no começo você passa por desafios de vendas, desafio de pessoas, desafio de lucro. Você comete alguns erros, você comete muitos erros. E aí você vai evoluindo. E aí você chega no sucesso, você tem o seu primeiro sucesso, você tem o seu segundo, e as coisas vão dando certo, as coisas vão errado. Mas você está sempre em progresso. Só que chega um momento que você imagina que você não vai viver certas coisas novamente. Sabe quando você tá passando por uma dor, por um desafio, por algo que você pensa, cara, não é possível que depois de tanto tempo fazendo isso, não é possível que depois de tudo que eu já passei, eu vou estar sofrendo por isso agora. Então, em 2023, eu me deparei com um problema de uma empresa que cresce como a nossa cresceu. A gente passou a ter alguns desafios de gestão, de modelo de negócio, de rentabilidade. Por quê? Porque é um negócio que cresceu e cresceu muito rápido. Estruturalmente, ele cresceu muito rápido. E eu, como sempre fui um cara muito focado em vendas, ataque, cultura, então a minha base sempre foi visão, vendas e liderança, certo? Então eu sempre fui o cara de visão, eu enxergo algo, eu monto um projeto, eu vendo esse projeto, estruturo o time. Isso eu fiz de forma natural, foi muito fácil. Só que eu nunca fui o cara expert na parte interna do negócio. Ou seja, porque são habilidades complementares. Mas eu sempre consegui aprender e tocar e contratar pessoas para isso acontecer. Sim. Só que quando uma empresa cresce, e eu aprendi isso com o Flávio, nada acontece por acaso, modelo de negócio é tão importante quanto o negócio. Aliás, segundo o Flávio, o modelo de negócio é mais importante do que o próprio negócio. Normalmente nós construímos o negócio focados no produto. Sim. O Flávio constrói negócios focados no modelo. Certo? No modelo. No modelo. Tá? Frase do Flávio que eu vou trazer aqui. Um empresário extraordinário em um modelo de negócios medíocre se torna um empresário medíocre. Um empresário mediano em um modelo de negócio extraordinário se torna um empresário extraordinário. Essa frase, cara, quando ele falou, eu falei, é exatamente isso. E a gente fala de ambiente. De ambiente, completamente. Estar no ambiente certo, com pessoas... Só acontece, você entende que essa frase Sim. do Flávio, se eu tivesse ouvido ela em 2020, tá. Faria muito sentido. 2015, tá. Modelo de negócio, que não faria sentido. Mas em 2023, quando eu tava passando por esses desafios de uma empresa que cresce muito, sim, números, porque uma empresa pequena é uma lanchinha, você vira ela fácil. Uma empresa com uma trijoia, com dezenas de funcionários, com múltiplas lojas, com milhões... Hoje são quantas trijoias? Hoje são 6 operações. 6 mais operações. O digital, são 7 operações, tudo próprio, né? Perfeito. Agora virando franquia, né? Mas o número de engrenagens para ajustar são muito grandes, especialmente quando você, no meu caso, eu não sou expert em operação, em logística, em financeiro, em fiscal, essa parte burocrática. E aí eu me deparei com esse desafio que me fez ter que sair do comercial, ter que sair do ataque e voltar para a defesa. E aí foi onde eu tive esse pensamento, cara, mas por que eu tô passando por isso agora, né? Cara, ajuste de fluxo de caixa. Cara, são coisas que é muito comum no varejista, mas eu não passava por isso há muito tempo. Desde 2015, sei lá,
quase 10 anos que eu não passava por esses desafios de ter que pensar em fluxo, como é que faz aqui, como é que recebe ali, negociar prazo, de comprar com prazo mais longo, negociar mais de conta. Por quê? Porque o sucesso vai te deixando cômodo, né? Então você, deixa... Tá indo de vento em popa, tá tudo certo. Outras pessoas começam a comprar no seu lugar, outras pessoas começam a negociar no seu lugar, você começa a ter mania de grandeza e começa a trazer um board de gentes, de pessoas caras que talvez não são tão boas ou não são boas pro teu tamanho de negócio ainda, ego de novo. E, cara, me deparei com essa situação. Falei, cara, não pode ser que depois de tantos anos empreendendo, eu tô aqui agora passando por esses desafios. E esses desafios eu passei durante 1 ano, mais ou menos, onde eu trouxe advisor, que é a XR, que hoje é nosso sócio, nosso parceiro no novo modelo de negócio. Então, na figura do Rodolfo, que além de ser o meu advisor, virou um amigo pessoal, um conselheiro, amigo e agora sócio. Mas aí, novamente, então, ambiente também trazer as pessoas certas, porque eu conheci o Rodolfo nesses ambientes de mentorias e tudo mais. E só que eu também tive a humildade de entender que eu precisava de alguém que era expert no assunto, naquilo que eu não era. Só que ao mesmo tempo, eu fui aprendendo com ele. Eu fui aprendendo com ele, eu fui ficando bom nisso também, que é uma coisa que eu não dominava. Então, por que eu estava vivendo aquilo? Porque eu estava me preparando para um próximo nível. O jogo que eu vou jogar a partir de agora, isso é pré-requisito. E a vida me preparou nos últimos 2 anos de uma forma difícil, amarga, dolorosa, mas que lá atrás eu não entendia porque eu estava aprendendo novamente sobre modelo de negócio, modelo fiscal, né, toda essa estrutura que para mim era um assunto que era irrelevante, né? Porque para mim era só vender, eu quero vender, negócio ande, deixa o resto lá. E agora, cara, eu não sou expert no assunto, porque eu respeito quem é expert, não posso dizer isso, mas eu consigo sentar com qualquer empresário e debater o assunto. Eu consigo sentar com a minha controladoria e debater o assunto. Eu consigo sentar com qualquer pessoa necessária e debater o assunto e dar visão sobre o assunto que antes eu não era expert. Então, até mesmo quando você está vivendo um momento difícil na sua vida, que você pensa, cara, não deveria estar passando por isso agora, você possivelmente está sendo preparado para o próximo nível. Então, o passo atrás, muitas vezes, ele é uma preparação para o próximo nível.